Olá a todos, bem-vindo ao Diálogos pelo Clima. É com enorme prazer que a gente lança essa iniciativa, que visa engajar profissionais do sistema de justiça brasileiro e representantes da sociedade civil em torno de temas que conversam diretamente com as mudanças climáticas e o combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Os diálogos foram pensados para ser uma iniciativa com várias etapas. Ele tem o objetivo de ampliar o conceito de comunicação tradicional em projetos socioambientais, entendendo a comunicação como algo mais amplo, que conversa, inclusive, com a própria missão do Fumbio, que é a ideia de aporte de recursos estratégicos para a biodiversidade. E que vai muito além, ele vai na criação de um ambiente propício para trocas significativas que beneficiem o meio ambiente e as pessoas. E essa primeira fase, a gente convidou profissionais que atuam com o tema, para um diálogos online sobre diferentes assuntos que trazem tanto desafios quanto as oportunidades para a construção de soluções no território. A iniciativa é parte de um programa grande chamado Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e Áreas Protegidas nos Biomas da Amazônia e Cerrado, ou, como a gente apelidou, Copaíbas. Um programa grande, como eu disse, que atua no fortalecimento das unidades de conservação do Cerrado, no fortalecimento da gestão territorial e ambiental em terras indígenas, na promoção de alternativas econômicas para a preservação de florestas, seja por meio de arranjos produtivos locais ou investimentos em cadeias de valor, e na sensibilização e promoção do diálogo sobre temas ligados a mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, do qual Diálogos pelo Clima é parte. O programa Copaíbas é gerido técnico e financeiramente pelo Fumbio, e ele conta com uma equipe bem bacana e comprometida em encontrar soluções para a redução do desmatamento e, por consequência, a redução das emissões dos gases de efeito estufa. O programa é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Noruega. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, eu sugiro entrar no site do Fumbio e entrar em contato com a gente. Bom, hoje a gente vai iniciar essas trocas com 3 profissionais muito bons que se disponibilizaram até aqui com a gente. Agradeço profundamente a disponibilidade e a tranquilidade de todo esse processo inicial de preparação. Eles conhecem bem o tema e os desafios que são tratado do bioma Amazônia e Cerrado. São experiências diferentes que nos ajudam a compor esses múltiplos olhares que existem quando a gente aborda essas oportunidades e esses desafios para os biomas. Isso porque quando a gente fala de instrumentos econômicos e financeiros, cada vez mais entrando numa discussão ambiental, a gente vê que tem diferentes oportunidades, sejam de curto, médio e longo prazo, para apoio às metas climáticas assumidas pelo Brasil. Entender esse ambiente, essas diferentes formas, como podem ser tratados os projetos e o financiamento no território, vai nos ajudar cada vez mais a construir projetos, programas e atividades eficientes, eficazes e efetivos. Esses instrumentos eles são viabilizados por mecanismos operacionais e financeiros e são acompanhados por diversos profissionais do sistema de justiça brasileiro. Por isso, formamos esse grupo de hoje, que possui muito a compartilhar para a gente. Para começar, eu vou convidar a Rosa Lemos, secretária-geral do Fumbio. Desde 2010, ela já tem uma grande experiência, liderou iniciativas do Andes Amazônia na Fundação Mura entre 2006 e 2009, nos Estados Unidos, e trabalhou no WWF por 10 anos, ocupando a posição de diretora de conservação entre 2003 e 2006. Ela é formada em manejo da vida silvestre pela Universidade de Wisconsin, não sei se falei certo, nos Estados Unidos, e tem mestrado em ecologia na Universidade de Brasília, e é PhD em conservação pela natureza na Universidade da Flórida. Bom, para aí a gente já vê que ela tem larga experiência em conservação da biodiversidade, mudança climática, e tem uma experiência também com atuação internacional em programas de conservação e redução de desmatamento do CO2. Só para complementar, a Rosa é presidente do Conselho Deliberativo do BVRI e membro dos Conselhos Deliberativos da Associação Nuclear Dourado e da WCS Brasil. Rosa, obrigada por estar aqui com a gente. Com você está a palavra. Muito obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje e também obrigada ao Nabil e ao doutor Ibiratã por concordarem em participar desse diálogo pelo clima. Esse assunto, esse tema de instrumentos financeiros e econômicos é de extrema importância para a viabilização de projetos socioambientais e de conservação no Brasil. Grande volume de recursos vem através
desses projetos de cooperação bi- e multilateral, que são essenciais para a gente fazer projetos, para nós aplicarmos projetos de conservação para povos indígenas, comunidades tradicionais, e esses recursos vêm através de mecanismos financeiros, né? O FUNBio foi criado com esse objetivo. Em 96, foi uma iniciativa do governo federal que criou um FUNBio como mecanismo financeiro para operar esses recursos de doação que entravam no Brasil. Principalmente naquela época, em 96, 98, havia um grande problema de contingenciamento de recursos nos orçamentos federais. E o recurso de doação que entrava no orçamento era contingenciado também. Então, você ficava com um projeto parado, sendo que o recurso vinha de fora, não era do orçamento brasileiro. Então, a ideia da criação do FUNBio foi isso, que pudesse operar esses recursos de doação que entravam via cooperação bi- e multilateral, para que não houvesse paralisação ou contingenciamento. Hoje, o contingenciamento não é muito comum, quer dizer, ainda tem, mas tem também, além do contingenciamento, o teto de gasto. Então, se você internaliza recursos de doação, você está retirando o valor orçamentário dali. Então, você diminui aquilo que você recebe do orçamento. Então, essas oportunidades de arrecadar e financiar projetos com recursos bimultilaterais e de outras fundações permite que acrescente ao governo um volume de recursos maior, além daquele orçamentário, né? Então, e tem uma grande vantagem da execução privada desses recursos, porque você não tem as amarras que existem nos processos governamentais, como, por exemplo, a contratação de pessoal, precisa ser por uma lei. Um organismo privado não tem essa dificuldade. Também a lei de licitação, os organismos privados não seguem essa lei, que facilitam, agilizam e dão maior flexibilidade, maior transparência, inclusive, na execução desses recursos, né? Então, o FUNBio tem regras claras, acordadas com doadores para execução, mas são regras bem mais flexíveis e ágeis do que muitas vezes encontradas nos governos federal e estaduais. Então, o FUNBio trabalha com diferentes instrumentos financeiros. Alguns exemplos de blended finance, projetos de blended finance, de RED, de pagamentos por resultados, de pagamentos por serviços ambientais e muitos outros. E essa diversidade de fonte de recursos também é muito positiva, porque você consegue criar sinergias entre projetos, você consegue promover projetos de longo prazo. O programa Áreas Protegidas da Amazônia completa esse ano 20 anos de investimento em 117 unidades de conservação na Amazônia, que corresponde a 60 milhões de hectares. Não existe nenhum outro projeto no mundo que tenha essa longevidade e esse nível de proteção de abrangência, né, nos 9 estados brasileiros da Amazônia. Então, uma execução privada permite que você mantenha um projeto de longo prazo, com uma governança bastante sólida, e que cria sinergia com outros projetos, e você tem resultados mais abrangentes e mais longevos, né? Em 2009, o FUNBio, a pedido da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, criou um mecanismo financeiro para a utilização da compensação ambiental no Estado, a compensação ambiental do licenciamento, né? Que em todo licenciamento tem um percentual que o empreendedor precisa investir em unidades de conservação próxima ao empreendimento. Isso é uma excelente fonte de recurso para as unidades de conservação. No entanto, os privados, as empresas, não têm o conhecimento para trabalhar em unidades de conservação. Então, esse mecanismo veio
para viabilizar o recurso chegar na ponta, chegar lá na unidade de conservação. Existe quando o mecanismo foi criado, o empreendedor tinha a opção de aderir ao mecanismo ou fazer um investimento ele mesmo. 99% dos empreendedores aderiram ao mecanismo, e aí o Fumbio assume a responsabilidade de executar aquilo que foi determinado pela Câmara de Compensação Ambiental. Então, a governança do que vai ser feito nas unidades de conservação continua sendo do Estado, é uma obrigação do Estado. Mas o mecanismo financeiro executado pelo Fumbio faz toda a operação financeira, né? Entrega todos os produtos e todos os bens da unidade de conservação. Com isso, foram viabilizados mais de 300 milhões de reais para as unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso aí é um exemplo de um mecanismo que funcionou super bem, e tem outros que podem também seguir esse mesmo projeto. E a nossa parceria com o Ministério Público é importantíssima justamente por isso, porque o Ministério Público garante que o recurso está sendo investido de forma correta. O Ministério Público é quem negocia também em termos de ajustamento de conduta, e o Fumbio também executa esses recursos para investimento na ponta. E essa nossa parceria com o Ministério Público é importantíssima porque traz uma segurança jurídica, traz um olhar externo para a execução desses mecanismos e nos dá uma garantia, uma segurança de que a coisa está sendo, tem uma transparência e tem uma correta aplicação dos recursos, né? Então, esses mecanismos ligados a obrigações legais é sempre uma parceria mesmo com o Ministério Público. Uma outra fonte de recurso muito importante que está cada vez mais comum são os projetos de blended finance. O que é blended finance? É quando você tem um matching de um recurso de doação com outro recurso, né? Com dois recursos diferentes. A gente já teve isso, um projeto no Pampa, mas mais recentemente o BNDES lançou uma iniciativa de fazer um match com o setor privado. E o que as ONGs vêm tentando fazer desde a ECO 92, que é o mainstream da biodiversidade, o BNDES, com uma chamada, trouxe mais de 10 parceiros privados para investir nessa iniciativa. Então, o poder de convocação do BNDES, criando um programa chamado Floresta Viva, que faz reflorestamento, recuperação florestal, né, ambiental, em todo o Brasil, é uma nova forma de você trabalhar que que deu super certo com essa chamada do BNDES, coisa que o mainstream da biodiversidade as ONGs já vinham tentando fazer há vários anos, e em pequeno era possível, foi feito, vários projetos foram feitos, mas na escala que o BNDES conseguiu atingir em tão pouco tempo, é inovador, e a gente espera que isso seja o primeiro de várias outras iniciativas como essa. O Fumbio também, felizmente, foi selecionado para ser o mecanismo financeiro, o gestor financeiro desse programa, e a gente está muito feliz com essa participação. Então, esses recursos são fundamentais, mais uma vez, para a execução dos projetos para investimento em conservação e projetos da sociobiodiversidade. Muito obrigada. Obrigada, Rosa, pela explanação. E é interessante a gente ver que não são só os instrumentos econômicos e financeiros internacionais, mas quando a gente chega aqui no Brasil, a gente tem diferentes mecanismos que podem viabilizar essa estruturação de projetos e programas, seja por meios de iniciativas privadas, seja através de obrigações legais, seja através de iniciativas de bancos públicos. A gente pode trazer inúmeros olhares diferentes para atingir o nosso objetivo final, que são as mudanças climáticas e o combate ao desmatamento dentro de áreas que são bem sensíveis. Até para complementar essa fala e trazer novas experiências, eu vou chamar o Nabil Kadri,
perguntei antes o nome, eu devo ter errado, mas o Nabil, ele é chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, tem 20 anos de experiência na concepção e implementação de políticas públicas de sustentabilidade, já ocupou diversos cargos em ministérios, secretarias estaduais e no próprio BNDES, e atualmente é chefe, como eu disse, do Departamento de Meio Ambiente, responsável pela gestão do Fundo Amazônia, Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, Blended Finance, Match Fund, para a Agenda Florestal, Bioeconomia e Meio Ambiente. Ele é membro titular do Observatório do Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Justiça e é mestre em Administração Pública pela FGV. Nabil, é com você. Muito obrigada. Primeiro, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje. Agradecer profundamente o convite do Funbil para fazer parte desse primeiro encontro dos diálogos pelo clima, desejar muito sucesso nos próximos diálogos que ainda ocorrerão, dizer a honra que é estar dividindo esse espaço junto com a Rosa, que é não só uma parceira de primeira ordem de tantas agendas que revolucionaram a agenda ambiental brasileira, mas também do Dr. Ubiratã, que é uma referência nacional relacionada ao assunto. Então, dizer o quanto que me honra estar aqui hoje e dizer que é interessante que os diálogos pelo clima aconteçam no ano de 2022. O ano de 2022 é daqueles anos que parece que, para quem acredita em astrologia, era a mesma coisa que falar que tem o alinhamento dos astros, todos de uma vez só, porque é o ano em que a gente tem os 50 anos da Conferência de Estocolmo, marco fundamental da agenda ambiental global, e é bastante interessante que há pouco tempo foi feita, uma semana ou duas, foi feita a conferência de novo em Estocolmo, repensar, né, a conferência de 1972, e como que a fala de abertura daquela conferência em 1972, ela é atual, do primeiro-ministro, né, do ministro sueco à época, né, que falou, e isso foi repetido diversas vezes, que nessa relação entre homem e meio ambiente não existe uma relação apenas individual, que essa relação é comum, e que o futuro não é escrito por uma única pessoa, mas por todos nós, de forma conjunta. Essa é a relação nossa com a agenda ambiental. E isso nasce ali, por que eu falo do alinhamento dos astros? Estamos lá, 50 anos de Estocolmo, 30 anos de Rio 92, outro marco fundamental na construção da agenda, não só climática, mas ambiental, e, ao mesmo tempo, dessa arquitetura internacional do financiamento climático. É ali que nasce a Convenção Quadro, né, de Mudanças Climáticas da ONU, que tem as suas reuniões, né, que são as COPs, as conferências das partes, ocorrendo anualmente, que culminaram com acordos internacionais muito importantes, como Kyoto e Paris, né, que é o que está em vigor agora, o Acordo de Paris, desde 2015. Já são 30 anos, então 50, 30, só que esse mês o BNDES está fazendo 70 anos. Então, eu hoje sou chefe do Departamento de Meio Ambiente do banco. O banco é o Banco do Desenvolvimento Nacional Brasileiro. Nós temos uma condição como Banco de Desenvolvimento que, às vezes, nem sempre é compreendida na sua amplitude por todos, porque, às vezes, não está ali no dia a dia. Mas um Banco de Desenvolvimento Nacional, ele tem algumas missões que são muito importantes para o desenvolvimento da nação. O primeiro e principal é o olhar do médio e do longo prazo. Então, é tomar as decisões hoje para conseguir resolver problemas que existem hoje, estruturais, que afetam não só o país, mas também as pessoas que aqui vivem, de forma a olhar os seus impactos no médio e no longo prazo. Então, não basta tomar uma decisão hoje que ali, logo na frente, não seja aquela decisão mais adequada. Então, a lógica de atuação não é uma lógica totalmente de mercado, que visa aquele lucro imediato, em que você cumpre as regras e pronto. Não. É uma visão de médio e longo prazo, de solução de problemas reais e estruturantes. Esse é um outro ponto. O banco se dedica a olhar para os problemas
dos gargalos do desenvolvimento nacional e trazer soluções numa coisa que é muito bonita das instituições de desenvolvimento, que é a ligação entre o público e o privado. É você estar presente no desenho e na implementação das políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, dar condição para o setor privado, para o setor não público, se desenvolver e trazer esses resultados para a nação. Então, esse mês nós completamos 70 anos como instituição, e olha que bacana, há 10 anos a gente aprovou o Código Florestal, exatamente há 10 anos, em 2012. Então, temos lá os Estocolmo mais 50, Rio mais 30, BNDES mais 70 e Código Florestal mais 10. Então, é um ano bastante importante para a agenda climática e ambiental, justo porque traz à tona todas essas discussões que sempre são feitas de maneira até algumas vezes isoladas ou um pouco fragmentadas, e nesses momentos de celebração é que a gente senta todo mundo junto para conseguir refletir aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e projetar as mudanças para o futuro. Dentro dessa história, é importante também contar um pouco qual é essa atuação do banco no financiamento da Agenda Ambiental e Climática brasileira. A Unidade de Meio Ambiente do BNDES tem mais de 30 anos, está completando 33 anos esse ano. Foi a primeira instituição financeira brasileira a ter uma unidade de meio ambiente. E isso foi às vésperas da Rio 92. Então, naquela ebulição da Rio 92, do governo propondo uma agenda global, internacional, no Rio, foi a conferência da ONU com maior participação de chefes de Estado. Nunca na história das conferências da ONU, tantos chefes de Estado estavam presentes no mesmo momento, e foi a Rio 92. E o banco, naquele momento, para se preparar e preparar o país para esse momento, criou a sua unidade de meio ambiente, que é que hoje eu chefio. Então, 33 anos depois, essa unidade passou por diversas mudanças. E o que diferencia, então, o BNDES no diálogo, né, para o financiamento climático e ambiental? A gente sempre buscou os modelos inovadores. Aqueles modelos que conseguissem, justo porque, com essa visão de país, com essa visão de complexidade das agendas, compreendendo os gargalos do desenvolvimento nacional, propor coisas que transcendam esses problemas e consigam resolvê-los. Então, quando o banco inicia ali seu trabalho na agenda, ele começa a criar soluções e implementar no Brasil que outras instituições não estavam implementando ainda, como, por exemplo, a classificação de risco socioambiental de operações, o famoso ABC, a gente que incorporou isso no sistema aqui financeiro nacional, e com isso começamos também a participar mais ativamente desses processos. Então, o banco, ele é o gestor, por exemplo, de formas distintas, de 3 grandes fundos nacionais, desde o Fundo Amazônia, que é o maior fundo de rede do mundo, que é pagamentos por reduções de emissão, por redução de desmatamento, pagamento por resultados, com grandes doadores, como a Noruega, a Alemanha, a própria Petrobras também é doador. O Fundo Nacional para Mudanças Climáticas, que foi criado na esteira da Política Nacional de Mudanças do Clima, lá em 2009, e também o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Nesse caso do repartição de benefícios, que tem a ver com a lei da biodiversidade, o banco ele é só um gestor financeiro, a gente não aprova, gerencia projetos, nada disso, a gente só faz a gestão financeira mesmo do recurso. Mas, ou seja, a gente acaba sendo esse locus nacional para a gestão dos fundos nacionais vinculados à agenda ambiental e climática. Só que isso sozinho não é capaz de conseguir dar as respostas que a gente precisa. A Rosa trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo do Floresta Viva. Ele é um exemplo bom e bastante interessante, até da gente compartilhar mais, porque o banco ele trabalha com a agenda de restauração florestal, com a restauração ecológica, já há mais de 15 anos. Então, a gente lançou um primeiro edital, que era o edital IBMA, que era a Iniciativa Mata Atlântica. Depois a gente fez o edital do Resteco, que era o de restauração ecológica, também focado na Mata Atlântica. Esses 15 anos de trabalho foram nos dando os elementos necessários para que a gente conseguisse
entender aquilo que a gente precisava fazer para ter mais escala. Porque é isso, o BNDES é um banco que está no Rio de Janeiro, a sua sede. A gente tem um escritório em Recife, tem um escritório em Brasília e um em São Paulo, mas são escritórios. A nossa operação mesmo fica no Rio de Janeiro. E como então chegar em todos os biomas? A gestão do Fundo Amazônia já tinha dado também bastante elemento para a gente sobre como compreender a dinâmica da região e do bioma, esses desafios vinculados não só à redução da pressão pelo desmatamento, mas também da recomposição vegetal, né, o reflorestamento das áreas degradadas, juntando essas experiências. E também num movimento muito bem sucedido, que foi feito durante a pandemia de Covid, em que, numa ação conjunta de esforços entre parceiros privados, parceiros públicos e o próprio BNDES, a gente casou recursos em para a compra, por exemplo, de equipamentos hospitalares, equipamentos de EPI que salvaram milhares de vidas de brasileiros. E aquele desenho, aquela modelagem, que inclusive foi vista pelos próprios órgãos de controle, como o TCU, e que viram como uma boa iniciativa em termos de modelagem, serviu de inspiração para que a gente criasse Floresta Viva. Que o que é? Aliar esse conhecimento técnico-prático da restauração ecológica com os desafios que a Rosa comentou, da mobilização de recursos. Então, a gente apresentou essa proposta em Glasgow, na COP, agora, né, em dezembro, na COP 26, e fizemos esse chamamento de parceiros que tivessem interesse em convergir esforços para a agenda da recomposição dos biomas brasileiros. Nesse meio tempo, a gente soltou uma chamada pública para a seleção do parceiro, recebemos diversas propostas, fizemos as comissões, apresentamos o resultado final e o Funbil foi selecionado como o parceiro que vai estar conosco nessa empreitada. E no fim, o que resultou, né? A gente tinha uma expectativa de fazer captação de parceiros, né, ao longo de 2 anos. Então, a gente tinha 2 anos para captar o valor que a gente imaginava, que era 250 milhões de reais. Captar no sentido de ter o compromisso das doações, ter a formalização desses compromissos com os parceiros. Para nossa surpresa, em 6 meses, e foi surpresa mesmo, porque a gente tinha essa expectativa de 2 anos. Em 6 meses, o que era 250 milhões para 2 anos se tornou 430 milhões em 6 meses. E o que isso significa? Não é só os valores que são grandes, ou às vezes a gente até perde um pouco essa escala por conta do tamanho dos valores, mas eu acho que o principal é o recado que é dado. O recado é que existe recursos que podem ser mobilizados para a agenda, que podem ser canalizados para um objetivo comum. Há esse interesse de parceria, de fazer junto, porque a gente, como eu falei lá no começo, não é uma solução individual. A gente puxar, como eu falei, estou como 72, não é um sozinho que vai resolver o problema, a gente tem que fazer junto. Então, há essa vontade coletiva de apoiar, desde que você tenha um parceiro de confiança, que os parceiros confiem, né, para que isso possa ser feito, e que você consiga dar a capilaridade e a abrangência territorial que o país necessita. Eu falo uma coisa que eu acredito bastante, eu sobremaneira acredito muito nisso, até para concluir minha fala, a gente tem um país que tem as dimensões continentais, muito maior do que, inclusive, alguns continentes. E os nossos problemas são desse tamanho também, são muito grandes. Mas existem 2 características brasileiras que são muito presentes, e que qualquer ação que vise o desenvolvimento de longo prazo do país tem que olhar para elas e trazer soluções práticas, senão a gente não vai ter um plano nacional de desenvolvimento adequado. Um lado é a questão da desigualdade. Nós somos um país extremamente desigual, em todas as esferas, de renda, de gênero, racial. Essa é uma característica estrutural brasileira que precisa ser observada do ponto de vista de ser solucionada, numa perspectiva de melhoria
futura. Por outro lado, a gente é um país extremamente rico em termos de biodiversidade, em termos de biomas, em termos de riquezas naturais, em termos de como que a gente consegue olhar para esse nosso potencial e ativar esse potencial brasileiro. Então, qualquer estratégia nacional de desenvolvimento de médio e longo prazo, ela precisa ser capaz de conciliar essas duas questões. Reduzir as desigualdades que nos assolam há séculos, ao mesmo tempo que a gente ativa a potencialidade dessa nossa biodiversidade, dessa nossa riqueza natural, que está tão presente para todo lado que a gente olha. Aqui a gente não tem nem como ignorar, é só atravessar a rua que a gente vê essa nossa riqueza brotando e, ao mesmo tempo, não chegando no seu potencial máximo. A gente tenta trabalhar para criar soluções financeiras para destravar esse potencial e tornar ele realidade, gerando maior qualidade de vida para a população e maior desenvolvimento. Então, agradeço de novo o espaço. Vamos continuar aqui e trazer outros elementos para o debate. Obrigado, Andréia. Obrigado, Rosa, Ubiratã. Obrigada, Nabil. Você falou algumas palavras que para mim são aqui chaves: longo prazo, inovação para mudanças climáticas. A gente tem esse desafio, né, de construir programas criativos, projetos que pensem no futuro e se a gente seja capaz de trabalhar as inovações, porque isso é um desafio também, ser criativo, porque tem um cuidado todo com o risco que você mencionou, e também da segurança jurídica, para ter certeza que assim, essas ações vão se perpetuar ao longo prazo. E aí isso encaixa totalmente com a fala do Dr. Ubiratã, que tem uma atuação nesse sentido, de trabalhar as normas jurídicas, do olhar para a questão ambiental associada, e para trazer para a gente um pouco também sobre essa perspectiva dos instrumentos econômicos e financeiros que chegam no território, e o pessoal do Ministério Público tem que se esforçar para tentar trazer o máximo possível de segurança para essas ações. E aí, então, vou convidar o Dr. Ubiratã Caseta. Ele não sei se eu falei errado, desculpa se eu tinha falado, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. Ele ingressou no Ministério Público em 1996 e já integrou o Conselho de Administração da Escola Superior do Ministério Público da União, e durante 4 anos ele ocupou o cargo de coordenador da assessoria jurídica em matéria de tutela coletiva do gabinete do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Atualmente, ele é presidente da Associação Nacional de Procuradores da República e é docente na Escola Superior do Ministério Público da União e na Escola Superior de Magistratura do Estado do Pará. Em abril desse ano, ele assumiu a coordenação da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. Doutor Ubiratã, a palavra é para o senhor. Obrigado, Andréia. Boa noite a todas e todos. Boa noite especialmente a Rosa e Nabil, meus colegas aqui desse espaço de diálogo. E Andréia, assim, também agradecer fortemente o convite, é um prazer estar aqui, é uma honra. E vou começar pegando um pouco o que você falou e o finalzinho do Nabil para destacar quais são os nossos desafios. Quando a gente fala em direito, em ser criativo no direito, a grande dificuldade do ser criativo no direito é exatamente você ser criativo e garantir segurança. Porque o direito é essencialmente reativo, na maior parte das vezes, né? Assim, com exceção desse desenho que o Nabil nos trouxe aí dos 50 anos de Estocolmo 72, que a gente poderia agir um pouco mais, mas Estocolmo é de fato um marco, nós sempre trabalhamos, e até hoje trabalhamos, por exemplo, o direito civil com as mesmas bases do direito civil do século XIX. E mesmo nisso, às vezes, há algum dissenso. E aí, quando você começa a trabalhar a questão ambiental com esse olhar que o Nabil nos lembrou, de que não é do indivíduo e sim do coletivo, que ele ultrapassa a noção do mero interesse individual, o desafio é exatamente esse, é como eu trabalho dando um novo olhar para instrumentos jurídicos, para institutos jurídicos que às vezes nem nasceram ainda, ou que nascerão e que nascerão olhando com base naquela estrutura jurídica do passado e que precisa ser atualizada,
e garantir segurança, né? E fazê-lo num país com essas duas características que o Nabil bem destacou, que devem estar presentes em cada momento do nosso agir. Um país extremamente rico, né, com um potencial de mega biodiversidade, né, parece aquelas coisas um pouco ufanistas, mas sem igual. Assim, o Brasil tem uma capacidade em todo o seu território, né, nessa questão ambiental, que poucos países têm, se é que tem, com essa dimensão que nós temos, que nos caracteriza. Um território dessa dimensão unido por uma língua, com enfrentamentos, com embates, como são naturais, mas sem conflitos tão complicados como em outros países, conflitos armados e coisas semelhantes, mas um país desigual, um país essencialmente desigual, estruturalmente desigual em todas as suas naturezas. E quando você insere nesse contexto um debate como é o debate sobre as mudanças climáticas, que ainda envolve uma noção que é também intrínseca a ela, que é de uma certa insegurança, né? Assim, os conceitos nas mudanças climáticas, eles apontam para alguma certeza. Talvez a certeza mais clara é de que nós não podemos continuar do jeito que estamos, no mesmo atuado que estamos. Agora, quais são os resultados das decisões tomadas de hoje? Elas sempre guardarão um conjunto de incerteza. E nesse conjunto, nessa massa crítica, entra o papel do Ministério Público, entra o papel do sistema de justiça, mais até do que do Ministério Público. Porque quando eu falo sistema de justiça, eu tenho que olhar o papel de todos aqueles que atuam nessa questão, advogados privados, públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, que precisam se desdobrar e se renovar diante de institutos que estão sendo construídos. A primeira conclusão que me parece muito, muito clara é de que um sistema exclusivamente de comando e controle, um sistema repressivo, não dará respostas. Se nós investirmos apenas na ideia de fiscalização contra o desmatamento, para pegar um dos nossos problemas, como um meio eficaz, nós estaremos já perdendo a batalha de cara, porque o controle exclusivamente repressivo nunca dará respostas. Não estou dizendo que ele não seja essencial e que ele não precisa ser mantido, investido, não. Estou dizendo o contrário, que ele precisa ser muito bem trabalhado, mas ele precisa ter um olhar de realidade. Não será capaz de, num país com a nossa dimensão, com as nossas riquezas e com as nossas desigualdades, de dar respostas. Se ele não é capaz, eu preciso entender onde é que as respostas estão. E as respostas estão, em muito, ou essencialmente, nos mecanismos que nós estamos discutindo. Assim, a importância de uma atuação como a do BNDES na discussão sobre investimento, sobre mecanismos de financiamento, sobre qual é o papel das instituições financeiras, que são, é sempre bom lembrar, porque às vezes as pessoas perdem essa noção, não é o caso, obviamente, do BNDES, que tem um papel muito claro na política de desenvolvimento do Brasil e que deve ser ressaltada e protegida sempre, inclusive de, às vezes, alguns argumentos levianos contra a atuação do banco. O banco tem um papel que precisa ser ressaltado nesses seus 70 anos, mas os bancos, as instituições financeiras privadas, elas são essencialmente instrumentos de captação. Elas buscam a poupança popular de todas as categorias e investem essa poupança em algo que dê retorno. E nesse papel, quando as instituições financeiras se identificam com a necessidade de olhar o futuro, de olhar os mecanismos que precisam ser feitos, estão ser implementados no tema das mudanças climáticas, nós temos um agente que precisa ser olhado e que precisa fazer parte dessa discussão. O papel do Ministério Público nesse contexto, ele pode se dar de diversas formas, e ele parte de uma dificuldade inicial que está ligada ao que eu já disse, desse olhar reativo. O Ministério Público nasceu, na sua essência, em 1988 ganhou uma nova roupagem, mas ele nasceu com um olhar repressivo. O papel clássico do Ministério Público, o mais clássico de todos, que é o do titular da ação penal, é o de identificar que alguém cometeu o crime, de levar esse caso a julgamento e buscar a identificação das provas, se existe ou não, e de eventual condenação. Mas sempre com um olhar do passado, sempre com um olhar para uma realidade já
consumida, digamos assim, que é importante como meio de repressão, como meio de até pedagógico em determinados sentidos, mas que, continuo frisando, não resolve o futuro. Com o crescimento da tutela coletiva no Brasil e o papel de protagonismo do Ministério Público, nós podemos sair desse desenho repressivo e começar a ingressar uma atuação mais propositiva. E essa atuação propositiva, ela é muito mais eficaz, ela é muito mais concreta quando nós falamos nos meios de composição. A Rosa nos lembrou, os termos de ajustamento de conduta, ou qualquer outra dessas formas, ou às vezes atuações até dentro do processo de licenciamento ambiental, para a discussão da definição da compensação ambiental e aplicação dessa compensação em determinados modelos, são políticas muito mais eficazes, porque elas, obviamente que com um espaço maior ou menor de atrito, mas elas são de autocomposição. Elas nos permitem que aqueles que, por algum motivo, precisam financiar algo, para aqueles que precisam compensar algo, para aqueles que precisam, enfim, de alguma maneira, investir, por obrigação ou não, nas questões ambientais, possam participar da construção desse modelo. Então, não é apenas uma situação de imposição, não é apenas o resultado de uma sentença, de uma condenação que pressupõe uma derrota e que, ao pressupor uma derrota, pressupõe também uma resistência a ela, né? Quando você sai desse conjunto da resistência, da ordem sobre a qual você não tem controle, e parte para um processo de composição, nos táxis ou em qualquer outro desses meios, você não só tem a capacidade ou a possibilidade de introduzir esse elemento de satisfação das duas partes. E aí, aquilo que num primeiro momento é resultado de um processo necessariamente conflitivo, pode até, a partir do seu resultado, a partir do seu sucesso, se transformar em uma política interna de uma empresa ou de uma política pública com resultados mais concretos. Então, esse papel do Ministério Público como um agente de negociação em prol do meio ambiente, em prol dos mecanismos para enfrentamento de mudanças climáticas, ele precisa ser cada vez mais fortalecido e cada vez mais enfatizado. Não devemos, obviamente, abandonar todo o nosso papel repressivo, mas nós devemos focar em mudanças climáticas num olhar propositivo, num olhar que busque as composições. E aqui nós entramos em dois pontos importantes que precisam ser conhecidos e que demandam do Ministério Público, e eu falo olhando para dentro, não olhando para fora, um processo de autocrítica. O primeiro deles é a necessidade de constante preparação e debate interno dos seus membros. Nós não podemos pensar em qualquer atividade do Ministério Público no tema das mudanças climáticas que não traga esses agentes do Ministério Público para um processo constante de qualificação de conceitos, qualificação, acesso a novidades, acompanhamento do estado da arte na questão climática, nas pesquisas, no avanço da ciência. É essencial essa conversa. E essa conversa, a parte jurídica dela é a menos importante, no final das contas. Porque a parte jurídica sempre passará por um processo que é mais ou menos fechado, mas assim, o conhecimento e o diálogo com as outras linhas de conhecimento, as outras linhas de pesquisa é essencial. E aí nós entramos tanto nos aspectos socioambientais, etnoambientais, quanto na pesquisa pura. Assim, para falar de um decreto recente, o decreto que inicia, que ainda não consolida, mas que dá um passo a mais na questão do mercado de carbono, ele traz alguns conceitos ali sobre carbono, sobre metano, outras coisas semelhantes, que precisam ser consolidados com instrumentos técnicos. Só a base científica disso dará margem para que nós, como sociedade, possamos trabalhar. E aí entra a necessidade de que o Ministério Público reconheça, que a sociedade reconheça que o processo judicial, a judicialização desses temas é disparadamente a pior opção. Por quê? Porque o processo civil, ainda mesmo o processo coletivo,
ele ainda sofre com os problemas da origem do processo civil, que foi mal formatado para a discussão entre duas pessoas, especialmente numa questão patrimonial. Era, nos exemplos clássicos do direito, você certamente vai lembrar disso, André, nas suas aulas, eram as brigas entre Tício e Mévio, nomes que a gente nunca vê na vida real, mas que nos livros de processo civil estão lá sempre presentes, né, nos livros. Quando você sai dessa coisa do individual e avança para o coletivo, é muito bonito na teoria, é muito interessante, nós tivemos grandes avanços, hoje já estamos discutindo a possibilidade de processos com decisões estruturantes, que muda toda a lógica do processo tradicional, mas nós temos aí no meio do caminho um sistema judiciário que foi pensado e que foi educado com outros termos. Então, há necessidade de reconhecermos que os nossos atores no processo judicial, eles também precisam ser sempre capacitados. E isso vai do juiz, do advogado, do defensor público, do promotor, de todos aqueles, até o ministro do Supremo Tribunal Federal, que precisa ser apresentado em determinados momentos a temas que são absolutamente novos, e que eles nunca pensaram na sua formação jurídica. Óbvio, estou falando de pessoas que têm capacidade de se renovar, mas que não podem ficar apenas na capacidade, eles têm que ser expostos a essa renovação. E esse é, para mim, um dos desafios quando a gente fala de como fazer chegar esses instrumentos de financiamento, né? Financiamento em sentido mais amplo possível, desde doações até financiamento propriamente dito, aos territórios onde eles serão aplicados, é que você está trabalhando com o novo no campo, cobrando do BNDES definições, ou do Conselho Monetário Nacional, em determinadas medidas, definições sobre como fazer a gestão de riscos em financiamentos, ou como fazer com que essa chamada pública de doações de investimentos tenham resultado, e com um grau essencial de potencial de insucesso. Nós não podemos garantir que toda e qualquer atividade de reflorestamento, por exemplo, terá o resultado que se espera. Pode atrasar, se não chover naquele ano, se chover mais do que necessário naquele ano, o cronograma não é uma coisa assim tão fechada. E ao mesmo tempo que você tem, então, algo extremamente novo no campo, você tem quem vai analisar esse assunto com o olhar do passado. E é isso que nós temos que evitar. Este olhar do passado sobre os novos mecanismos, sobre os novos instrumentos, ele é extremamente perigoso, porque ele pode me fazer analisar uma decisão tomada pelo BNDES ou pelo Funbil na autorização de um determinado investimento, dizer, não, mas isso aqui não tinha comprovação científica de que daria resultado em 10 anos, ele só daria resultado em 15. Ok, mas quem tinha certeza? Uma coisa é você trabalhar com a insegurança quando os agentes que tomam a decisão o fizeram de uma forma precipitada. Outra coisa é você trabalhar com a insegurança quando a insegurança é parte do modelo. Então, para não estourar o meu tempo, se eu tivesse que resumir qual é meu olhar sobre isso, André, o sistema judiciário tem que se preparar cada vez mais para trabalhar com a incerteza, para ser permeável à sociedade como um todo, especialmente nesse mundo tão desigual que o Nabil nos colocou, mas para a implementação hoje de uma política de curto, médio e longo prazo na questão de mudanças climáticas, que dependerá necessariamente de um afastamento da polarização. O tempo de escolher entre destruir ou proteger já ficou para trás há muito tempo. O momento agora é como fazer com que nós possamos utilizar nossos recursos, diminuindo a desigualdade regional, olhando medidas que sejam efetivamente capazes de interferir na questão das mudanças climáticas. Paro por aqui para não ser o único a estourar o tempo. Obrigado, André. Obrigada, doutor Ubiratã. Achei ótimo, porque esse olhar, assim, realmente o direito ele é muito fechado, muitas vezes, né? Mas a gente já percebe os membros do Ministério Público reolhando essa potencialidade e saindo do comando e controle, querendo ver alternativas, construir outras possibilidades, inclusive com a participação social. Por isso
é tão fundamental a gente estar junto com vocês, construindo outros olhares e para o território, para como isso chega no território, dadas as desigualdades, dados os desafios que a gente tem para enfrentar aqui, no tema em especial de mudanças climáticas e combate ao desmatamento. E aí, aproveitando esse gancho, eu vou fazer vou ler 4 perguntas para vocês que chegaram aqui, e depois eu vou passar para uma roda de conversa. Se vocês quiserem se complementar, fiquem à vontade. A primeira pergunta vem do Michael Nathan Volpe, espero que tenha falado também certo. Ele gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre que a gente tem ouvido muitos discursos e cobranças sobre o país em âmbito internacional, e que será que não seria a hora da gente de ter uma norma jurídica ou impositiva ou internacional de que os estados estrangeiros pudessem colaborar com os órgãos de controle na Amazônia, como o IBAMA, o Ministério Público, muito voltado, acho que, para o fortalecimento desses órgãos que está faltando. A gente escuta as críticas, mas esses órgãos estão carentes de um fortalecimento estrutural, talvez seja isso. Guilherme Romano, ele faz uma pergunta no sentido de que, aí é muito voltado para o doutor Ubiratã, de como a sociedade civil organizada pode, no âmbito local, engajar o Ministério Público nessa agenda mais propositiva, para tentar mobilizar recursos a partir de taxas, compensações, multas, para criar essa implantação de mecanismos, sejam municipais, regionais ou estaduais, focados em mudanças climáticas e meio ambiente. Essa também assim, eu estou fazendo essa leitura voltada agora para o doutor Ubiratã, mas sinta-se também à vontade, Rosa e Nabil, porque vocês também têm vivência nisso, então podem também colaborar. Mas o do Sol Campos, ele pergunta como o doutor Ubiratã pensa sobre se a maior contribuição prática que os ministérios públicos poderiam dar hoje ao combate às mudanças climáticas. E eu faria uma pergunta para a Rosa, em especial, e para o Nabil, que seria o seguinte: a gente tem esses diferentes instrumentos econômicos, e vocês deram alguns exemplos deles, e aí a minha pergunta é assim, quais são os maiores desafios que vocês veem para a gente conseguir colocar, ou oportunidades para chegar no território? Para a gente conseguir... o Nabil super puxou uma coisa importante, a gente tem diferenças sociais significativas, ambientais, quando a gente fala de Amazônia e de Cerrado, a gente tem também significativas diferenças. Então, como é que vocês conseguem ver a gente chegar no território? E aí, passar a palavra para a Rosa, Nabil, depois, o doutor Ubiratã, fiquem à vontade. Excelentes perguntas, Andréia. Como você chega... A dificuldade maior que a gente encontra em chegar no território é realmente a capacidade institucional de instituições locais, né? Existem no interior da Amazônia, em muitos existem muitas pessoas interessadas e querendo trabalhar, mas não existem instituições fortes e com capacidade de gestão de volume de recursos altos, né? Então, assim, a capacitação de instituições locais, fortalecimento de comunidades tradicionais e comunidades ribeirinhas, para que elas consigam executar recursos, né, de volumes que vão fazer uma diferença no território. Esta é uma das dificuldades que a gente tem na execução de projetos locais. E é um investimento que tem que ser feito na organização e na capacitação dessas instituições que existem em lugares bastante isolados. Teve uma pergunta também, mudando um pouco, respondendo a pergunta de apoio internacional para os órgãos de controle. Eu acho que já foi demonstrado, ou já foi falado por vários países que estão dispostos a apoiar o governo brasileiro nesse trabalho, né, de fortalecimento das instituições. Então, eu acho que isso é bastante possível de acontecer, é bem provável que aconteça. Existe compromisso, o Biden já falou, o presidente da França já falou, o Macron já falou, que tem disponibilidade de apoiar. E, como o doutor Ubiratã e o Nabil também falaram, existe no país muito recurso que pode ser mobilizado para esse objetivo, né? A gente tem que achar os caminhos para fazer.
mas existem recursos de obrigações legais, recursos do BNDES, de outros bancos e de empresas nacionais que estão interessadas em investir também. Então, eu acho que é só você encontrar a forma de fazer, que isso é bastante possível. Pegar o gancho da Rosa, super interessante, porque foi o Maicon que perguntou sobre a questão da colaboração internacional e o quanto que há essa disposição. Ao mesmo tempo, eu acho que essa pergunta ela dialoga muito com a pergunta que a Andrea fez para a gente sobre as oportunidades, os desafios de fazer chegar esse recurso no território. Apesar delas parecerem perguntas distantes, eu acho que elas convergem para um mesmo ponto. Eu costumo dizer que a gente tem dois grandes fatores que são importantes da gente olhar quando a gente vai tentar resolver um problema público, né, um problema comum de desenvolvimento, ou seja, de políticas públicas. O primeiro deles é o seguinte: quando você tem um problema que é muito complexo, que envolve diversos atores, muitas interfaces, primeiro é ter a clareza que não vai conseguir fazer sozinho. Então, é ter a humildade de saber que a sua instituição, o seu órgão ou a sua jurisdição não vai conseguir fazer sozinho. Então, o BNDES não vai conseguir fazer sozinho, o Ministério Público não vai conseguir fazer sozinho, o prefeito não vai conseguir. Então, o primeiro ponto, para a gente resolver problemas complexos, a gente precisa trabalhar juntos. O segundo ponto é que, boa parte das vezes, para essas soluções, não existe uma única saída ou um único ponto a ser feito. Geralmente, a gente consegue o melhor resultado quando a gente tem uma série de ações sendo feitas e elas convergem para um resultado. E aí eu acho que o melhor exemplo, eu trago até um exemplo que não é da parte de meio ambiente, porque isso fica muito tangível. Quando a gente olha para a questão da mortalidade infantil, a gente perguntar aqui, ótimo, mortalidade infantil, vamos reduzir a mortalidade infantil, vou colocar um médico para cada família. Não é isso que vai resolver, não é só uma política de saúde. Todos os dados e todas as pesquisas mostram que para você reduzir a mortalidade infantil, você precisa investir em educação. Por exemplo, você precisa investir em saneamento, você precisa investir em habitação, em transferência de renda e também em saúde. Então, assim, olha que coisa, para você resolver a questão da mortalidade infantil, você precisa de, no mínimo, umas 5 políticas públicas andando de mãos juntas. Então, como que uma coisa fecha com a outra? É uma palavra, coordenação. Então, é o seguinte, para a gente conseguir fazer o dinheiro chegar no território, para conseguir resolver os problemas climáticos, ambientais, a gente precisa ter essa clareza que é preciso fazer junto e que múltiplas ações de forma coordenada é que vão gerar o melhor resultado. Então, qual é o principal ponto? É conseguir identificar os mecanismos, sejam eles financeiros ou econômicos, que conseguem gerar essa coordenação, gerar essa ação conjunta para um mesmo objetivo, visando o mesmo resultado. Porque, como a Rosa disse, recurso não necessariamente falta. A gente tem um problema de coordenação e de tempo. A gente precisa fazer rápido, porque os problemas eles existem hoje, eles não vão ficar esperando 3, 4, 5 anos para a gente resolver. Como o doutor Ubiratã comentou, a gente não vai precisar resolver uma questão jurídica complexa para aquele problema deixar de existir. O problema está ali. A poluição está naquele momento, a emissão, o morro desabando é hoje, é amanhã. Não dá para esperar 5 anos para tomar uma decisão. Então, a gente tem pouco tempo e com muita coordenação necessária para conseguir acontecer. Então, esse é o ponto principal, é achar os mecanismos que geram, com as suas governanças, maior coordenação de ação. Vou pegar aqui a deixa do Nabil, Andréa. Eu acho que assim, a resposta foi precisa. Nós, começando pela pergunta desse financiamento internacional, né, assim, desses recursos internacionais para o fortalecimento do sistema de controle.
Eu acho que às vezes a gente olha errado, a gente olha apenas, quando pensa em sistema de controle, pensa-se imediatamente na contratação de um batalhão de fiscais, de carro, de colocação de gente em campo, o que muitas vezes é essencial mesmo para levar o Estado aos locais mais distantes e para ter um contato direto, mas talvez o erro central seja o de pensar que essa é a única solução, ou que essa solução sozinha ela é eficaz. Não é. Então, quando a gente pensa em recursos, seja internos, seja internacionais, seja a origem que eles tenham, eu tenho que pensar com esse olhar conglobante que o Nabil nos trouxe. Eu tenho que pensar o quanto o fortalecimento da sociedade civil num determinado local é capaz, por exemplo, de dar respostas mais ágeis do que uma fiscalização. O quanto o fortalecimento de populações tradicionais, e aí nós temos um problema seríssimo, a Rosa falou muito bem disso, você, ao colocar recursos para populações tradicionais aplicar, você acaba criando uma burocracia que essas populações não estão acostumadas a lidar, desde o controle contábil até a própria noção de como utilizar esses recursos deixando-os auditáveis, né? Nós precisamos trabalhar essas discussões com esse olhar muito mais amplo. Bom, como é que eu consigo, num federalismo como é o brasileiro, ter estruturas de coordenação? Como é que o ambientalismo, o direito ambiental, tradicionalmente, sempre trabalhou com a ideia do local para o central, ou seja, que era mais importante você sempre focar na questão do empoderamento de municípios, das sociedades locais, com o que eu concordo. Mas quando você coloca isso num federalismo como o brasileiro, que historicamente, desde o início lá da República Brasileira, em que o nosso federalismo ele coloca uma grande força no órgão central, como é que você faz a compatibilização dessas políticas? E aí nós temos que achar o equilíbrio, que não é eliminar o município e colocar a União como um órgão super assim, onipotente, onipresente, só ele decide, nem o inverso, colocar apenas o âmbito municipal e estadual e excluir a União. Esse equilíbrio a sociedade brasileira precisa encontrar. E aí não é para amanhã. Esse redesenho do federalismo brasileiro. E isso acho que a pandemia nos trouxe como um exemplo concreto. Assim, aquele primeiro momento em que as iniciativas eram, em certa medida, até contraditórias, nos deram, como sociedade civil, a oportunidade de dizer, peraí, nós precisamos criar mecanismos em que todos esses decisores participem e que, especialmente, isso não fique exclusivamente no âmbito estatal. O âmbito estatal é essencial, o âmbito estatal como regulador é imprescindível, mas se nós não tivermos uma participação da sociedade civil, e aí quando eu falo sociedade civil, estou fazendo uma leitura talvez muito mais ampla do que essa que tradicionalmente se pensa quando eu falo nisso. Eu estou falando, sim, das populações tradicionais, daquelas entidades que se preocupam com as questões ambientais, estou falando das entidades que congregam o setor, chamado setor produtivo, estou falando do sistema financeiro. Esse conjunto de atores, eles precisam estar em algum canto conversando entre si, quebrando preconceitos, aprendendo a entender a gramática de um e de outro e os conflitos aqui postos, para que nós possamos avançar. Claro que há uma questão sempre de recursos. Um país como o Brasil sempre terá limitação de recursos, e recursos estrangeiros podem vir ajudar. Mas seria pouco útil se nós tivéssemos, de uma hora para outra, uma enxurrada de recursos apenas para dotar os órgãos de fiscalização de mais fiscais, se nós não tivéssemos uma política pública pensando, bom, o que fazer além de fiscalizar? Como fazer para que haja uma outra forma de pensar esse território e de tirar recursos desse território que não seja necessariamente um processo de degradação? Como tornar a floresta em pé um ativo verdadeiro? Como tornar a recuperação de áreas degradadas um ativo verdadeiro? Para citar exemplos pequenos. Então, a questão é muito mais complexa e precisa ser enfrentada agora. E ela passa por um processo de definição de espaços de participação social e de participação do Estado. Se nós não tivermos essa definição, nós não teremos como avançar.
E aí já engato nas duas perguntas que você me dirigiu diretamente. Irmão, como engajar o Ministério Público nessa questão das mudanças climáticas e como conseguir que o Ministério Público participe em questões práticas. O Ministério Público é uma instituição que ela tem uma característica que é muito boa e que, às vezes, é um pouco difícil de ser compreendida, que é essa questão das independências funcionais dos membros. O que torna cada membro do Ministério Público, de certa forma, um Ministério Público em si mesmo. Isso não é compatível com a discussão sobre mudanças climáticas. Não estou dizendo que a independência funcional do Ministério Público seja um problema. Não, não é que ela seja um problema, mas nós precisamos ter soluções globais, nós precisamos ter soluções dentro da instituição em que você tenha parâmetros. E isso passa por uma discussão interna. Então, na minha visão, a forma de engajar o Ministério Público é, sim, cobrar do membro do Ministério Público que está ali na comunidade local respostas, tanto em termos de orçamento de conduta, quanto em tentar congregar esses atores, criando um espaço de diálogo, quanto buscar nos órgãos de coordenação dos Ministérios Públicos. Todo Ministério Público, quer estadual, quer da União, tem órgãos de controle que são os que organizam o pensamento da instituição. No caso do Ministério Público Federal é a Câmara de Coordenação e Revisão, nos casos dos MPs estaduais, passa pelos centros de apoio, enfim, é provocar esse debate, é provocar o Ministério Público, é trazer, olha, nós precisamos de uma atuação concreta, como é que vocês vão trabalhar em relação a isso nas mudanças climáticas? E isso nos traz a possibilidade desse diálogo cada vez maior com a sociedade. Eu vou citar só um exemplo, que o BNDES também participou lá atrás, quando nós, ali em 2007, quando nós fizemos o programa Carne Legal no estado do Pará, que foi um processo que uniu o Estado do Pará, o governo federal, a partir do IBAMA, mas não apenas, o BNDES, entrando com financiamento de soluções para a pecuária. O BNDES, à época, acabou não evoluindo, mas chegou a se pensar, inclusive, uma espécie de chip em cada boi, para ter um controle de onde estava aquele plantel, para garantir um controle da cadeia toda de coisas. Esse exemplo é um exemplo concreto em que você teve entidades patronais, entidades sindicais, municípios envolvidos, Estado, Ministério Público, todos a partir de um primeiro momento de conflito pela propositura de um conjunto de ações civis públicas, um segundo momento foi um momento de construção, que deu resultado, inclusive, nos índices de desmatamento, e que, obviamente, como toda atividade humana, precisa estar sempre sendo revista, olhada, mas, para mim, é um exemplo concreto de mecanismo que deu certo e que pode dar certo na atuação do Ministério Público nessa relação com a sociedade civil e um conjunto de atores que são essenciais, porque, de fato, um só não dá conta. O Brasil precisa abrir mão dessa busca por soluções geniais que passam apenas pela mão de uma pessoa. Não há varinha de condão, infelizmente. Seria muito mais prático, mas ela não nos foi dada. Ótimo, obrigada a todos pelas respostas. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, tá? Depois eu vim explorar vocês. O Luiz Coelho da Silva Júnior, ele pergunta o seguinte: ainda que essas discussões judiciais aconteçam sobre a agenda ambiental, ainda é muito tímida a correlação da matéria de natureza ambiental com mudanças climáticas. Na opinião de vocês, como aproximar o poder judiciário e as instituições que detêm conhecimento técnico científico na tomada de decisão? A gente ainda, apesar das iniciativas do CNJ e outros órgãos, a gente ainda tem a área ambiental ainda não entrou, de fato, em muitos dos órgãos da justiça, então tem esse desafio ainda. E eu queria pegar também um pouco a fala de vocês sobre as populações tradicionais, sobre populações indígenas, sobre grupos que, assim, esse desafio de outras linguagens. A gente está acostumado com linguagens de projetos, com um modelo tradicional de acessibilidade, e que muitas vezes a gente não chega a esse público. Como trazer, como fortalecer? Vocês veem mecanismos, formas da gente estar fortalecendo essas organizações para o financiamento ambiental, para a gente estar tendo projetos mais eficientes e efetivos? Gosto muito dessas palavras, elas trazem realmente uma reflexão sobre o que está chegando no território, né? E queria também perguntar para vocês o seguinte, especificamente em relação ao cofinanciamento. A Rosa, a Nabil trouxeram esses aspectos do cofinanciamento,
que é interessante da gente ver a mobilização de recursos. A gente falou de recursos públicos, privados, a gente falou das obrigações legais. Como é que essa agenda de cofinanciamento para o território, ou das diferentes políticas, elas podem ser trazidas e coordenadas no território? E, doutor Biratã, uma última pergunta também, é que a gente, ao longo do processo, vem conversando muito sobre alguns instrumentos econômicos que geram algumas dúvidas ao longo da sua implantação, como a compensação ambiental que a Rosa mencionou. Ela é uma compensação prevista na lei do SNUC para empreendimentos com significativo impacto ambiental. Foram anos de debates sobre construção, sobre seria natureza jurídica, pública, privada, e aí não só compensação, a gente tem vários outros instrumentos. Como é que a gente faz para criar um bom fórum de debate em que nós do direito, a gente não fique só falando, criando muitas teorias, mas a gente consiga trazer segurança jurídica para o nosso dia a dia e conseguir ter instrumentos mais ágeis de atuação? Sei que a pergunta é difícil, mas preciso fazer. Então, Rosa, Nabil, vamos fazer de novo aquele círculo? Rosa, pode ir. Vou criar coragem aqui, começar pelas suas perguntas bastante instigantes aí, Andréa. Como é que você engaja, né, essa comunidade? Eu acho que é ouvindo. A coisa principal que a gente não tem o hábito de fazer é ouvir o que as comunidades querem, o que elas precisam, o que elas têm interesse, em que elas têm interesse. A gente muitas vezes chega com umas ideias pré-concebidas do que acha que deve acontecer, acha que eles querem. Eu acho que o engajamento mais forte é quando você escuta, ouve o que eles querem dizer e aí constrói alguma coisa junto. São os projetos que dão mais certo, são esses em que você constrói junto com a comunidade o que eles querem fazer, né? Você apoia aquilo que eles querem fazer. Então, essa parece simples, não é. Muitas vezes você tem que ficar meses ali tentando descobrir qual que é o caminho correto para você fazer, e não chegar lá e estabelecer um projeto e pronto, é isso aqui. Mas eu acho que é a forma mais efetiva de engajar essas comunidades. Uma coisa que todos falaram aí, que eu achei também muito importante, o Nabil falou bastante sobre o coletivo, né? Você trabalhar com várias políticas públicas, vários órgãos, vários instintos. Uma coisa que surgiu o ano passado e que eu tenho prazer de apoiar, mas que eu acho que tem um potencial de resultado muito grande, territorial, é o consórcio dos governadores da Amazônia. Eu sei que não é só o nível estadual, não é só o federal, não é o municipal, mas é a primeira vez que nós temos 9 estados na mesa discutindo aquilo que deve ser feito, como deve ser feito e quais as prioridades, não só na questão de conservação, mas de educação, de saúde, de transporte, olhando a região como um todo. É muito comum a gente ficar olhando só o nosso pedacinho, né? Bem que a gente falar pedacinho nos estados da Amazônia é brincadeira, porque cada um é um país. Mas me dá uma esperança muito grande da gente construir coisas de longo prazo, com maior resultado, com um olhar sobre a Amazônia como região, e não o seu município ou só o seu estado. Eu tenho grande esperança de que esse consórcio consiga trazer um olhar e fazer um trabalho conjunto que realmente traga todas essas questões que precisam ser trabalhadas, não só a conservação, mas a saúde, a educação, o transporte, essas agendas muito importantes, como o Nabil e o doutor Biratã mencionaram. Obrigada. Eu vou complementar a fala da Rosa e trazendo a pergunta que o Luiz fez, até o doutor Biratã, vou
entrar um pouquinho na parte jurídica, mas trazendo um exemplo prático. O CNJ, ele em 2020, na presidência do ministro Fux, criou o Observatório do Meio Ambiente, do qual eu tenho bastante assim, orgulho de fazer parte. Fui convidado pelo ministro, são sete participantes do observatório, vindos da sociedade civil, né, aí de empresas, pesquisadores, e recebi esse convite para fazer parte do observatório, junto com os conselheiros do CNJ, e tem sido uma experiência bastante interessante, porque nós somos os civis, né, civis não judiciários, participantes do observatório. Estou falando isso porque são pesquisadores, como o professor Carlos Nobre, a Denise Rios, diretora da Natura, por exemplo, Sebastião Salgado. São pessoas com múltiplas formações, diversas atuações distintas, e que, numa ação de suporte ao judiciário, não só trazem ideias e trazem essa aeração das ideias. Porque muitas das vezes, isso tem muito a ver com o que a Rosa disse, sobre o diálogo, muitas das vezes a gente até se abre para o diálogo, mas às vezes a gente fala só com quem a gente quer ouvir. E aí a gente está dialogando, mas a gente está dialogando com o espelho, apesar de ter um monte de gente ali naquela sala ou eventualmente numa audiência. Numa perspectiva de abertura, o CNJ faz esse convite para essas múltiplas formações, essas múltiplas histórias, né, vinculadas à agenda ambiental, para que traga esse ar novo para as visões do judiciário em relação aos desafios, principalmente da Amazônia, do desmatamento e do desenvolvimento sustentável brasileiro. Então, é um relato pessoal, porque faço parte ali desse conjunto de pessoas convidadas e percebo quanto que a gente ganha com essa diversidade. Então, a diversidade da escuta acaba trazendo também soluções que às vezes não são óbvias ou triviais para aquele grupo que está mais acostumado com uma única forma de olhar ou algumas poucas formas de olhar. E concordo plenamente com o que a Rosa disse agora há pouco sobre a forma da integração das populações locais, das populações tradicionais, é o fazer junto, sabe? O fazer junto é o interagir não só do ponto de vista da escuta, que ela é muito importante, mas também da construção da solução. No início da minha atividade profissional, há quase 2 décadas atrás, eu trabalhava muito com desenvolvimento local em comunidades de favela. E boa parte das vezes os projetos eram feitos, de fato, todo mundo junto, sentado, ali olhando para o que veio, né, de informações, a gente ajudava a organizar um pouco o conteúdo, mas para ajudar a refletir junto, para buscar essas soluções, que são as soluções que podem servir para aquele problema. Então, o principal é o foco na solução de problemas. Então, não só ficar pensando em coisas teóricas ou abstratas, mas ter essa clareza de qual é o problema que se quer resolver, e como e quem precisa ser mobilizado para estar junto. Então, a inserção maior das populações locais, das comunidades tradicionais, ela vem do fazer junto. E existem vários mecanismos de fazer isso, seja por meio de governança, seja por meio de atividades de monitoramento depois da execução do que está sendo feito. Está aí um belíssimo exemplo, que é a Convenção 169 da OIT, que o Brasil é signatário, inclusive, que é a convenção que fala dessa participação, né, livre, consensuada, das nossas comunidades tradicionais que habitam no Brasil, né? Então, não só no Brasil, mas como em todo mundo. O Brasil, como signatário da OIT 169, está ali, a gente fazer o que a gente se comprometeu, né? Acho que, enfim, eu lembrei agora também, falando que a gente acaba falando só para quem, em determinados casos, só para quem a gente quer que nos ouça no espelho, né?
de alguma forma, a resposta da Rosa e do Nabil vai muito na linha do que eu penso também para esse problema. Há alguns anos, conversando com pessoas da agência de cooperação japonesa, alguns chamam de JICA, outros chamam de JICA, eles relatavam que começaram a ver que alguns dos projetos que eles tinham feito com muito recurso não tinham dado resultado algum, e foram nos perguntar por quê. E um dos motivos era exatamente esse: chegavam com uma resposta pronta, a partir do seu olhar estrangeiro, né, estrangeiro às vezes dentro do próprio país, e não ouviam, não se abriam para essa escuta ativa. Eu acho que nós temos, primeiro com as populações tradicionais, essa escuta tem que ser ativa mesmo. Eu tenho que me despir de alguns preconceitos, tentar não me colocar no lugar daquela pessoa, porque são histórias de vida, são culturas diferentes, mas ouvi-la com respeito e compreender os seus desafios. Eu vou comentar uma pequena história minha, com já 20 anos de atuação com questões indígenas. Fui a uma comunidade para discutir uma questão ambiental, e o primeiro pedido que eu recebi dos guerreiros foi, eles queriam piscina, construção de piscinas nas aldeias. E, assim, a minha reação foi: bom, estou ferrado, amanhã a manchete dos jornais vai ser índios querem piscina, né? E preocupada, assim, a minha primeira reação foi muito ruim. Eu perguntei: mas você sabe, olha, piscina é complicado de lidar, né? Tem que ter tratamento, tem que ter cloro, tem que ter limpeza. E a comunidade diz: mas o branco faz isso, por que a gente não pode fazer? Somente com o andar da discussão é que eu comecei a entender onde é que entravam as piscinas na história. Na realidade, a reclamação era outra. A reclamação era que a qualidade do rio, onde aquela comunidade cultural e tradicionalmente sempre desenvolveu as suas atividades lúdicas e também a busca do alimento, aquele rio tinha perdido, tinha deixado de ser um ambiente em que aquelas pessoas se sentiam seguras para entrar, porque eles entravam no rio e saíam com muita coceira, saíam com olhos vermelhos, saíam com uma série de doenças que eles não tinham antes. Então, o que eles queriam, na realidade, era a recuperação de uma situação anterior em que eles tinham uma vida com o rio, com aquele ambiente, que lhes garantia a manutenção da sua cultura e da sua alimentação. Então, a piscina era apenas um olhar deles, olhando para nós, dizendo: bom, a sociedade envolvente, os brancos, fazem isso nas suas piscinas dentro dos clubes. Então, já que a gente não pode mais ter o nosso rio, vamos pedir as piscinas. Esse diálogo ele precisa existir. Nós precisamos ouvir, nós precisamos tentar ingressar com um pouco mais cuidado e não chegar com ideias prontas e depois partir para construir juntos, sem dúvida alguma. Se nós tivermos essa capacidade de ouvir e de construir juntos, nós teremos já boa parte do problema resolvido. E esse ouvir e construir juntos, que muitas vezes a gente fala, e o exemplo da 169 é perfeito, eu acho que nós precisamos de uma 169 para os órgãos públicos. Nabil, assim, o que eu sinto às vezes é que nós não conseguimos conversar, Judiciário, Ministério Público, com o governo ou com o sistema financeiro. Por quê? Porque cada um está dentro da sua gramática, cada um está dentro do seu costume, vamos chamar assim, e não enxerga o olhar do outro, não enxerga, às vezes não enxerga nem o palavreado mesmo, assim. O que o juiz entende sobre competência, por exemplo, pode ser uma palavra que para alguém do sistema financeiro seja uma outra coisa totalmente diferente, porque não tem formação jurídica e tal. E essa falta de diálogo é que, na maior parte das vezes, impossibilita chegar a uma conclusão, porque se cria uma aparente situação de conflito permanente. Às vezes há conflito, mas às vezes nem é isso. Às vezes não se conseguiu entender o olhar do outro, a lógica do outro. A existência e esses dois exemplos que vocês trouxeram, Rosa com o consórcio dos estados, né, dos governadores, e o observatório no CNJ, eles são dois exemplos muito bons do novo. Eu acompanho com certa inveja à distância o observatório, nas conversas que tenho com o Beto Veríssimo, do Amazon. A gente debate muito sobre alguma das coisas que vocês discutem lá. E essa ideia do ministro Fux para o CNJ ela é perfeita, porque você introduz num órgão que foi pensado para fazer controle administrativo e que está, às vezes, preocupado com estatísticas de geração de números de sentenças e não de qualidades dela,
introduz um olhar que é o seguinte, peraí, mas não adianta eu ter 1000 sentenças em processos ambientais se nenhuma dessas sentenças gerar qualquer resultado eficaz, concreto, no mundo dos fatos. Uma sentença que é produzida 20 anos depois do dano, o que ela faz apenas é consolidar o dano e, às vezes, piorar o dano. Então, você introduzir no CNJ isso, você ter essa reunião dos governadores num processo mais amplo, é o caminho que nós precisamos mesmo, é um aumento de diálogos. E eu não acredito, respondendo a uma das perguntas que foi feita, acho que foi da Andréa, eu até adoraria pensar num único órgão que fosse capaz de ser esse fórum imenso. Eu acho que nós temos que ter vários fóruns que conversem entre si e que convirjam, talvez, num fórum maior de coordenação desses diversos locais. Mas, assim, você mesmo para discutir a Amazônia, a gente fala em Amazônia como se fosse uma só. A Amazônia são várias. Por sua composição, os problemas do sul do Pará são diferentes do problema do oeste do Pará, que são, por sua vez, diferentes do Amazonas, do Acre. Por quê? Porque é uma realidade múltipla, tanto social quanto ambiental. Então, nós precisamos ter vários destes fóruns que reúnam as pessoas para dialogar e para conversar, isso é inevitável, e aí sociedade civil, a participação democrática é essencial, porque isso não pode ser apenas um olhar oficial, mas os estados, os municípios, todos os entes que atuam nisso precisam estar presentes e precisam estar despidos das suas vaidades, que essa é a parte talvez mais difícil que nós tenhamos que lidar, que é como fazer com que essas vaidades não interfiram. Não estou dizendo que não possa ter dissenso, o dissenso é essencial para avançarmos, mas ele precisa passar por um processo em que nós possamos ouvir e ser ouvidos. E aí, nessa linha, inclusive, a pergunta sobre como fazer com que o judiciário se aproxime do conhecimento científico. O judiciário, que é, em muitos momentos, o local em que nós buscamos as respostas, ele não foi pensado para ter esse diálogo com a academia, a verdade é essa. Ele foi pensado para responder processos concretos que lhe sejam postos. Mas na formação dos juízes e em todo esse conjunto, a aproximação com a academia pode se dar. E o CNJ e as escolas me parece ser o caminho. Obrigado. Eu agradeço demais vocês. Tem mais perguntas, mas eu não tenho mais tempo para fazer, infelizmente. Mas já foi um excelente começo, início, uma abertura ótima. Vocês trouxeram para a gente suavidade num tema tão complexo e muitas coisas super interessantes. Em nome do Diálogos do Copaíbas, do Fumbi, com licença, Rosa, agradeço muito a participação de todos. Obrigada. Obrigada, Rosa, Nabil, Biratã, por fazer essa abertura tão excelente. E em julho, a gente continua os diálogos, e aí falando sobre alternativas econômicas para populações tradicionais, indígenas e quilombolas, e trazendo outras pessoas outros profissionais também altamente habilitados para estar conosco. Obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, Nabil, doutor Biratã e Andréa. Obrigado, Andréa, obrigado, Biratã, Rosa, muito sucesso nos próximos diálogos. Também desejo sucesso aos diálogos, vou participar deles assistindo, na parte boa, e desejo que nós tenhamos mais diálogos como esse na construção de um futuro melhor. Obrigado, Andréa. Obrigada.